Meu ambiente sem militância mais uma vez por aqui, Gabriel Ricardo com meu amigo Guerreiro Faroleiro. Olá, pessoal. Prazer novamente estar aqui com vocês, cravado nas nossas segundas-feiras, né, Gabriel? É isso, como sempre. E hoje nós falaremos aqui do impacto que gera, né, nós não termos aqui uma política séria de reciclagem, né, e não só de reciclagem, né, uma indústria, na verdade, que vai rebeneficiar tudo isso que está nos nossos lixos aí, né, todos os dias. Então aqui é uma reportagem a respeito do Jardim Gramacho, Guerreiro. Fale um pouco aí para a turma a respeito dessa questão. Gabriel, a gente tenta até manter um pouco da energia aqui, mas olhando para esse cenário, a gente fica um pouco abalado, né, cara? Aqui a gente chega em algumas realidades, eu acho que do Brasil todo. A gente vive sem saneamento, mas quando a gente pega esse tipo de cenário, é realmente triste. Para quem não conhece Jardim Gramacho, tá? A famosa Ilha das Flores. Literalmente a gente já teve, para quem não sabe, no Rio, em uma das cidades aí do estado do Rio de Janeiro, o maior lixão a céu aberto do mundo, tá? Que é o famoso Jardim Gramacho. O maior lixão do mundo ficava no Rio de Janeiro, hein, galera? E literalmente muitas famílias, muitas pessoas trabalhando lá em situação insalubre. O Vic Muniz teve uma grande sacada, um grande artista brasileiro, de tentar fazer algo ali. Fez algumas obras de arte, tem até documentário sobre. Tem um documentário, inclusive, para quem quiser googar aí Ilha das Flores. De certa forma, a própria prefeitura, na época, por ação óbvia, fechou o Jardim Gramacho. Algumas indústrias tentaram também localmente criar alguns projetos ali de incentivo, de criação de cooperativas e tudo mais, ou seja, a ideia era realmente tirar essas pessoas do lixão e na própria região criar condições salubres, não insalubres de trabalho. Mas aí a gente fala mais do mesmo e é triste o que a gente vai falar aqui, porque é o que a gente sempre comenta, ou seja, por falta de incentivo fiscal e creditício, algumas indústrias tiveram boas intenções, mas faltou o lado governamental. Então, através da retributação, não tem viabilidade econômica. E aí essas pessoas ficam aí sem nenhum tipo de suporte, né? Então, ao mesmo tempo que você criou um problema social enorme, que agora ela não tem mais o trabalho insalubre do lixão e literalmente ela não tem mais aonde trabalhar por falta de, não por falta da indústria, porque a indústria chegou ali para tentar prover, por falta de incentivo fiscal e creditício. E aí agora aqui conosco nos acompanham algumas tragédias na tela. É isso. E o pessoal aqui, né, é uma reportagem aqui inteira que foi feita pelo G1 na época, né? E aqui conta toda essa questão, né, que o lixão foi fechado e as pessoas viviam, né, do que conseguiam capturar do lixão ali, que é uma condição de vida realmente horrenda, né? A gente não gostaria que ninguém passasse por isso no Brasil. A nossa E, famosa lei, e que a gente fala exato, aqui o tempo todo. fala aqui da lei de 2010, né, que determina o fechamento dos lixões. E aí, no momento em que aqui é fechado, né, você tem todo esse entorno onde as pessoas viviam dentro de um lixão, né? Então, você aqui tem as paredes aqui, né, de madeira, e aqui o pessoal falando aqui das crianças, tem muita dor de barriga, tem febre, o meu filho mais velho já ficou internado, e até tem um caso aqui de uma criança, que é citada numa outra reportagem, que ela morreu por conta de verminose. Então você já pensou nisso? A gente está de volta ao século qual? Eu não me lembro exatamente, mas ela faleceu em decorrência de vermes em seu intestino. Então você imagina que condição para se viver, né, seu guerreiro? Não, é triste. A gente bate, 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 de vez em quando consegue Até rir. até rir aqui, mas isso tá lá até hoje, né? Então, e é o que a gente sempre fala aqui. Aqui a gente trouxe para exemplificar, ou seja, alguns vídeos atrás a gente mostrando a indústria da reciclagem. A gente tem o caso da Suécia. A Suécia hoje compra lixo de outros países porque ela já entendeu o quanto que dá para ganhar dinheiro. Ou seja, a gente está mostrando uma mina de ouro em mãos e, por outro lado, uma condição insalubre porque literalmente nenhum governo até hoje quis realmente pegar uma lei europeia. A gente deu Ctrl-C, Ctrl-V numa legislação europeia que lá fora
uma das origens compra lixo de outros países para fazer dinheiro em cima de lixo, e aqui a gente trata, né, o cidadão dessa forma. E tudo isso é muito triste, né? Então, de novo, aqui como faroleiro, nosso objetivo é ficar batendo nessa tecla e mostrar e provar para você que a gente não está aqui para militar, e sim para mostrar que é mais um projeto que a gente tem assumindo o poder, cara, que dá para ganhar dinheiro com isso, dá para criar condições para essas pessoas, dá para criar dignidade, emprego e renda de forma realmente correta e digna, né? E não ficar aí militando com ações pontuais e não resolvendo o real problema com infraestrutura e com isenção fiscal e creditícia. Exato. E aqui até há esse relato, né, do Tião, que se tornou um personagem num documentário chamado Lixo Extraordinário, onde ele tem aqui aspas, né? Muitas pessoas pegavam água lá dentro, colocavam canos, sabe? Agora não tem água para beber e tomar banho. Quando as ONGs chegam para ajudar com fardos de água, parece que você está na Somália ou na Etiópia. É triste demais, explica o ex-catador, né, nesse lixão. Então você vê, isso é Brasil. Isso é o Brasil profundo, isso é o Brasil de verdade. Quando a gente fala aqui que, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, uma em cada 4 cidades tem lixões a céu aberto. Tem mini jardins Gramacho. Exato, tem em cada lugar existe perto de você, poucos quilômetros, pessoas vivendo nesse tipo de situação, como você esperaria numa filmagem nesses países africanos que foram citados aqui, e daqui a pouco a África vai estar na nossa frente, tá? Não duvide se isso acontecer. Se muitos lugares na África, de fato, conseguirem vencer questões que nós não conseguimos vencer no Brasil, apesar de ter orçamento, ter muito dinheiro para fazer tudo isso, seu guerreiro. Seria fácil de resolver. De novo, a gente sempre fala isso. Acho que virou o jargão para fechar vídeo. Tem tecnologia, tem dinheiro. O que não tem é isenção fiscal e interesse público. Exato. E aqui até tem algumas outras fotografias aqui, né, que a reportagem aí da Globo pegou, né? E choca realmente você ver uma criança aqui andando em meio aos porcos, né? Os porcos comendo aqui o resto, né, dos detritos desse lixão, e as crianças andando no meio, pegando verme aqui, cara, pegando doença que já não existe, que já foi erradicada por ninguém mais viver em outros países no meio do lixo, mas alguns brasileiros têm que ser submetidos, né, toda essa questão. Então aqui conta mais uma vez, né, meu filho já ficou internado por causa da qualidade da água, ele teve infecção urinária por causa da bactéria que tinha na água. Então aqui, ó, olha como eles fazem a captação aqui da água. Se você dissesse que essa imagem aqui, guerreiro, é no Haiti, eu não duvidaria. Ou num pós-furacão, é assustador. Não, tem que captar água da chuva, fazer alguma coisa, capturar água do lixo de alguma maneira. Se você me dissesse que essa imagem é uma imagem do Haiti, de algum país africano, eu acreditaria. Olha aqui, ó, tem até a bananeira aqui, é do lado, né, frutas aí de áreas tropicais, e aí os galões, né, para captação da água, para que as pessoas possam beber, possam comer. Então as pessoas são submetidas a esse tipo de condição aqui no Brasil. E aqui, ó, tenho receio, né, vergonha que as minhas amigas venham aqui e tudo mais. E até mostrando um outro exemplo aqui, né, que foi o exemplo de uma indústria aí de refrigerantes, a Coca-Cola, que fez um trabalho lá dentro dessa comunidade. Não vai ter o áudio aqui, porque senão direitos autorais, né, meus amigos? Teve a boa intenção e esbarrou na falta de incentivo fiscal e creditício. Então, só antecipando aqui, o que a indústria de refrigerante tentou fazer é literalmente trazer condições salubres para esse pessoal. Só que é o que eu falo, a indústria sabe fazer conta. Então, ela poderia fomentar equipamentos para moer, para amassar, para fazer N cenários para a própria indústria absorver novamente esse insumo e fechar essa economia circular, que é o que a gente fala aqui. Mas a conta não fecha, porque ela sabe que ela vai ter que retributar a indústria, vai ter que retributar essa mão de obra, vai ter que retributar o sistema de transporte, a conta não fecha, então ela faz o máximo que dá, só que isso acaba, isso morre, viram ações pontuais
e não ações industriais, como que é o que a gente vê lá fora. Exato, perenes, né, constantes, gerando empregos para essas pessoas, de fato transformando vidas. E aqui foi, né, um videozinho curto aí que o pessoal fez, ó, Jardim Gramacho no Rio de Janeiro, área ali Literalmente, o pessoal catando lixo no lixão. Exato, área de Duque de Caxias, ó, o pessoal pegando, o pessoal no meio do lixão, tá bom? Aí o caminhão tal chegando, parararara, olha o tanto de Imagina garrafa. aí se tivessem equipamentos. Olha lá, Exato. tinha uma prensa ali, algumas coisas, mas isso poderia realmente ser Olha transformado. essa imagem aqui, guerreiro, é uma Essa choca. imagem chocante, bicho, porque as pessoas, eu vou dar tela Mais de máxima 3 aqui, mil projetos. Ó. de sustentabilidade pelo mundo. Mas veja só que as pessoas, né, o impacto visível social desse tipo de coisa. As pessoas estão trabalhando no meio do lixo, bicho. Quando você olha ali do lado, né, dessas pessoas aí que estão trabalhando, elas têm que ficar pegando garrafa, ficar pegando esse tipo de coisa sem nenhum tipo de seleção, sem nenhum tipo de EPI. Você vê, não tem ninguém com luva aí, eles estão só com uma touquinha, um colete para que não passe um caminhão, um trator em cima deles, laranja, né? Oh, tem gente aqui, viu, trabalhando abaixada aqui, agachada, pegando lixo aqui no meio dessa história, tá bom? Não passa por cima de mim, por favor. Versus, imagina agora, cria essa imagem na sua cabeça. Essas pessoas estariam trabalhando numa indústria mecanizada, com separação mecânica, e ao invés dela estar ali exposta, ela estaria apertando o botão, como a gente já fez vídeos anteriores, de prefeitos que foram para o Japão falando que não tem cheiro, aqui tem muito cheiro e tem muita contaminação de solo. Ou seja, essa é a diferença da nossa realidade versus a realidade de uma indústria de reciclagem, mas o importante é que o nosso caminhão de lixo anda a gás. Exato, e aqui termina, né, o vídeo. Isso aqui não é falar mal da indústria. A Coca-Cola é uma empresa que tem sede no mundo inteiro. O problema não é a Coca-Cola. O problema é o Brasil, é o lugar onde eu e você vivemos, onde as pessoas são submetidas a esse tipo de situação, né, onde elas vivem ali naquele entorno, poderiam ter uma condição de vida muito melhor, que pessoas aproveitassem essa oportunidade numa nova indústria, incentivada por parte do governo, e eles preferem não fazer. Essas pessoas que estão aqui no lixão, isso tem um quê social, tem um quê de escolha, de esse lado por parte das pessoas, mas também existe muito lado governamental, que não intervém. Fala, cara, tem que acabar essa história. Nós temos ainda 3 mil lixões no Brasil, nós vamos acabar com todos até a data tal. Isso não aconteceu até hoje no Brasil e nós temos essa vergonha aqui, seu guerreiro. E lembrando, hein, você que é paulistano aí, paulista, né, mora aqui no estado, um lixão em cada 4 cidades. Lide com isso. Não, é mais do mesmo, né? Então, de novo, é triste e, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade financeira e econômica que a gente está perdendo no país, trazendo novas fontes de receita, novas oportunidades de emprego. Até nisso, o Brasil poderia ser uma potência, porque tecnologia tem aí, espaço a gente tem, e por interesses políticos e públicos a gente fica exposto a isso. Enfim, Gabriel, acho que esse vídeo realmente choca, é triste, e não é só pelo Jardim Gramacho, né? Mas é pelo 1 a cada 4, e se em São Paulo, com o investimento, a gente tem 1 a cada 4 municípios, esse número, né? Essa situação, imagina o restante do país. Em resumo, pessoal, o que a gente acabou de ver do Jardim Gramacho, para quem não entendeu ainda o que a gente está fazendo aqui, essa é a sua realidade, é a nossa realidade. Muito perto de você, muito próximo da sua casa, tem um cenário como esse, mas como você está ali confortável, levando o lixinho na cestinha da sua casa, sem pensar para onde isso está indo, porque a gente já falou várias vezes, sendo prolixo e repetindo aqui, como a gente não tem indústria de reciclagem e reuso no país, por falta de incentivo fiscal e creditício, e também não temos aterro sanitário suficiente para absorver tudo isso, é literalmente isso que o Brasil está se tornando. É isso, Gabriel. Grande abraço aí, pessoal. Até o próximo programa. Valeu, galera.